mas já chegamos aqui a resolver, certo? Vamos consertar onde a gente parou. Então, vamos falar hoje sobre Buda. Buda foi um príncipe indiano que nasceu no ano 563, ele morreu no ano 483, e ele foi um célebre príncipe da ordem dos Sakyamunis. O seu pai era um Sakya, era um rei. A história conta que ele morava no palácio, e no seu palácio o Buda passou a refletir do próprio sofrimento, da própria vida. E aí ele compreendeu que tudo o que acontece no mundo é produto do nosso eu, do nosso ego, certo? E como é que ele chegou a essa conclusão? Vamos chegar a compreender isso que ele falou através das 4 nobres verdades. E também vamos falar um pouco sobre o caminho octuplo, os 8 caminhos que ele ensinou. Então vamos por etapa, por parte. Quem foi Buda? Buda foi esse príncipe. Buda significa iluminado. O príncipe Siddhartha Gautama é reconhecido como Buda porque ele foi um iluminado, né? Alguém que atingiu o moksha ou o nirvana, o estado de perfeição, nem morto e nem vivo. Como é que isso aconteceu? No mesmo tempo que os pré-socráticos passaram a questionar a teogonia, a cosmogonia, os mitos da criação, os filósofos orientais, que não se basearam como os profetas do judaísmo, em revelação divina, eles passaram a refletir sobre a vida e não sobre a revelação divina. Então, o Buda, junto com o Confúcio, junto com Lao Tse e outros pensadores, eles desvinculavam-se da ética e do dogma do vedismo, das tradições vedantas, das tradições do vedismo. O que é o vedismo? O sistema Vedanta é um conjunto de textos sagrados e hinos que fala das lutas de Krishna e Arjuna e de Brahma, da toda a odisseia da criação do universo e da personificação do Brahman, né, no meio da sua própria criação, e das leis do karma, das constantes reencarnações. Só que ele achou que isso precisava de uma reflexão mais racional, porque as reflexões estavam muito religiosas. E é interessante que nasce de dentro do próprio vedismo o brahmanismo, e em consequência disso nasce o budismo, os próprios sistemas hindus, né? O shivaísmo, né? E outros tipos de ismos aí. Siddhartha, ele nasce desafiando a tradição Veda. E aí, como é que ele vai ter sucesso no seu pensamento? Ele vai acreditar na ideia das 4 nobres verdades. E essas 4 nobres verdades versam sobre a origem do ser humano, a origem do sofrimento humano. Nascer é sofrer, né? E o que é nascer? É enfrentar isso que é inerente a todos nós, né? Enfrentar pandemia, enfrentar violência, enfrentar doença, enfrentar morte, tudo é sofrimento. Até a própria fome também é um sofrimento, é o corpo reclamando. E aí eu vou ser breve quando a gente fala que existir é sofrer. Nascer é existir, nascer também é sofrer, porque a gente não vê o mundo sorrindo. A gente vê o mundo enfrentar o primeiro movimento da roda de Sansara, né? do karma. Então o trabalho da nossa alma, o trabalho do Dharma. E a gente está aqui para enfrentar diversos karmas anteriores e posteriores. Mas a libertação de tudo isso é sair dessa prisão, vida, morte e renascimento. Para Buda, tudo isso é possível, porque a doença, a velhice e a morte são os símbolos clássicos de sofrimento. Então estar na Terra está factível para tudo isso, está factível para a doença, para a velhice e para a morte. Essa verdade é chamada de dukkha, a busca
pela verdade desse sofrimento. A verdade é chamada de dukkha para o budismo. Então, a busca desse dukkha verdadeiro é compreender a origem do sofrimento que está na velhice, na doença e na morte. Então, a causa desse sofrimento, que é o samudaya, é o desejo, o anseio pelos prazeres sensuais e pelos bens materiais e pelo poder. Cada vez que a gente busca isso, a gente se apega, o budismo vai dizer. E cada vez que se apega, a gente sofre, a gente se torna sujeitos o quê? Perigosos no planeta Terra. É por isso que às vezes não se constrange em fazer o mal, né? Por exemplo, hoje nós vivemos uma sociedade em pandemia, mas ao mesmo tempo assustada com a violência, que graças na sociedade sempre houve violência. Então, por exemplo, você vai andando, vai comprar um remédio numa farmácia, passa um casal numa moto e para bem devagarzinho na sua frente, ou detrás de você, ou de lado, você já fica com medo. Por quê? Porque é o sofrimento, é o desejo dos bens materiais que faz com que a gente tenha medo. Se a gente buscasse parar alguém, parar devagarzinho. Só que quando o problema cai em cima de uma violência, de um assalto, de um roubo, de uma desgraça, de um homicídio, é porque essa pessoa já está morta em vida. Essa pessoa que faz isso já está morta em vida. E estando morta em vida, ela sempre vai buscar os bens materiais, o poder material. Né? Então a gente pode pensar também os políticos, né? Os líderes religiosos que buscam parecer. Por esses cantores gospel que cobram cachês e cachês para levar a mensagem da salvação. Essas pessoas para mim são hipócritas. Eu vivo daquilo ali, eu cantava para o mundo e hoje canto para Deus, e ali eu vivo daquilo ali. Não, você pode cantar naturalmente e ter seu repertório religioso sem precisar transformar aquilo ali num showman. Então olha aí como é interessante essa verdade do budismo, né? O budismo não é em si uma religião, mas tem componentes religiosos, mas é uma verdade filosófica, é uma filosofia de vida. Qual é a finalidade do sofrimento? Qual é a finalidade do sofrimento? Né? A finalidade do sofrimento é mostrar que nós não somos ninguém, nós não somos nada. Então o fim do sofrimento, o término dele, é a gente desapegar do anseio de se apegar a alguma coisa material. Se apegar não significa ter. Por exemplo, esse livro aqui meu de filosofia, né? Se apegar é fazer assim, né? Apegar não é só pegar. Pegar é assim, apegar é abraçar e dizer: ninguém toma de mim, ninguém toma. Como uma criança se agarra a um doce. Isso aí é sofrimento. Isso aí gera problemas, né? Por exemplo, quando eu digo o ser é percebido, né? Eu estou buscando, né, o sofrimento, porque eu quero perceber o ser, quero ver o ser. O ser é sentido, não é percebido, certo? O universo nem sempre existiu. Claro que o universo nem sempre existiu. Por quê? Porque na nossa concepção de universo a gente é preso à galáxia, à Via Láctea. Mas o que a gente pode pensar de pessoas que tiveram viagens astrais? Então a gente não pode também discriminar essas pessoas, tá? Para o budismo, os bens materiais fazem com que a gente desapegue dos bens espirituais e de ouvir os outros. Por isso que o caminho para o fim do sofrimento é desapegar totalmente do seu próprio ego. Então, as 4 nobres verdades, né? Qual é a origem do sofrimento, qual a causa do sofrimento, qual é o fim do sofrimento e qual é o caminho para o fim do sofrimento, né? O caminho para o fim é a gente buscar o Magga, que é superar o ego. O caminho do fim é a gente buscar o Nirodha, que é o anseio, né, pelos bens espirituais, não pelo mundo material, né? E aí é interessante a gente poder perceber que pessoas que buscam o poder são mais tristes, mais infelizes, né? Você pode ganhar o Big Brother da vida, tirar aquele dinheiro do mundo, mas você olha de lá, tem pessoas muito mais ricas, milionárias do que pessoas do Big Brother, né? Claro que elas são ricas, né? Mas a riqueza maior não é o prêmio do Big Brother, mas a experiência que teve dentro do confinamento, os conflitos que houve ali dentro. Por isso que é interessante a gente perceber
o que acontece, o depoimento do que aconteceu com aquela pessoa ali dentro, certo? Buda não era um Messias, não era um profeta, mas ele chegou a uma conclusão interessante, que a vida sem ser refletida não merece ser vivida. A vida, ela não pode ser apenas ligada à revelação divina, mas também nesse equilíbrio entre revelação divina, para quem acredita em Deus, né? Por isso que o budismo não se preocupa na existência de Deus, mas sim na questão da harmonia do infinito com o finito, né? E aí a busca dele foi filosófica, não foi teológica. Indelevelmente ele buscou sustentar a sua filosofia na reflexão sobre o poder da razão, né? E não no poder da fé. Não no poder da fé. Então, como filósofo, ele refletiu sobre as questões da vida, da felicidade. E eu pergunto para você nessa noite, né? Qual é o objetivo da sua vida? Que objetivo você tem na sua vida, né? Eu liguei para meu primo no Macapá, ele deu um depoimento que eu nunca tinha visto ninguém dar de mim. Ele disse: olha, quando tu era menininho, rapazinho assim, né? Tua mãe e teu pai diziam assim: onde é que tá João Batista? Ele sai muito, ninguém sabe quando ele vai. Eu tinha uma bicicleta velha, né, um cambãozinho de bicicleta, eu acho que era uma monaretazinha. Vou ver se eu compro uma para relembrar a minha época que eu andava com monareta. Para a biblioteca do município, lá perto da rua do Potiguar, no antigo Potiguar do Parnamirim. Eu ia ler, ia estudar, entender história, matemática, filosofia, biologia, química, todas as matérias, para dizer o seguinte: um dia eu vou estudar, vou fazer um concurso e vou passar. Eu nunca botei na cabeça para ser funcionário, né? Porque eu queria aprender. E o meu negócio era entrar na Universidade Federal, na época dos vestibulares, né? Isso há 17 anos atrás. Não consegui entrar, entrei na UERN, no vestibular da UERN, né? Consegui entrar no curso de Ciência da Religião. Sou professor na rede pública, né? Estadual e municipal. Me formei também em Teologia. Fiz 2 especializações no campo de Ciência da Religião. Estou fazendo outra na área de Filosofia pelo IBER, Instituto Brasileiro de Educação, por Minas, à distância. Mas sempre estou estudando, sempre estou buscando, dizendo que a tônica, gente, é sofrer pelo conhecimento. Então, tipo assim, quando procurava, ele saía para estudar. Meu primo dizia que eu fugia para estudar. Não apenas saía, eu fugia para estudar, né? Não lembro muito dessa fuga, mas realmente eu não ficava em casa. Eu lembro que eu era um cara altamente inquieto, como eu sou hoje. Eu buscava, eu sofria por ver as coisas fáceis. Eu também via o meu pai e minha mãe lavando roupa, via minha mãe lavava roupa, meu pai não queria, lavava escondida. E uma vez eu vi uma situação que foi um pouco humilhante, né? Uma pessoa disse assim: dona Jacira, a senhora não viu nenhuma moedinha no bolso aí da calça comprida, não? E minha mãe disse assim: eu sou pobre, mas sou limpa, nunca precisei disso. E eu, né, enchi meus olhos de lágrimas e disse para minha mãe: ó, mãe, a senhora não precisa disso. Mas minha mãe disse assim: olha, só que como eu vou ajudar? O que eu posso contribuir para trazer a mistura para dentro de casa? Então deixa ela bem à vontade. Mas eu botei na minha cabeça: eu não quero isso para mim. Por isso que eles me deram caderno, lápis, moral, respeito. Até hoje eu tenho um respeito moral por eles, porque eles passaram isso para mim, né? Isso é uma reflexão da vida. E para perceber tudo isso, precisa você ter consciência de que você está sofrendo para poder ser educado. Então, qual o objetivo da vida? A felicidade, a virtude e a ética. Então, o meu primo disse assim: ó, né? Hoje você tem o que você tem porque você foi atrás. Depois eu entrei no Zap e disse: meus irmãos não entraram na vida marginalizando da vida, porque teve uma educação de base. Mas a mesma quantidade de caderno, de lápis, de material educativo, ele deu. Agora eu ficava irado da vida porque as pessoas não quiseram se aprofundar tanto. E hoje querem ter casa, tudo. Cara, você tem que ir atrás. E para isso você tem que desapegar dos bens materiais. Para poder você ter algo para você não se apegar, é preciso você ter naturalmente, né? Hoje eu tenho casa, tenho um carro,
vivo na minha vida como trabalhador, como funcionário, porque eu escolhi isso. Mas muitos colegas meus não escolheram isso, né? Muitos. E até da família não escolheram, acharam chato estudar, acharam errado estudar. Ah, vou lá dar dinheiro para concurso, rapaz. Mas tente, estude, sua vaga vai estar ali. Então, o que eu aprendo com o budismo? Eu aprendo a desapegar dos bens materiais. Desapegar não é deixar de ter, não. Você pode ser um cara que tenha uma renda muito boa, mas você ser humilde, né? Tem tanto pobre que é como é que se diz? Ignorante. Tem tanto pobre que é sem humildade. Tem gente aí que não tem um pau para dar no gato, mas ele quer ser melhor do que o outro. Só basta você, por exemplo, dê 1 minuto de poder para ele. Dê 1 minuto de poder. Vê se ele não quer pisar os outros, né? Gente que não tem casa, gente que não tem carro, gente que não tem nada, né? Pode ter, mas se você emprestar o carro para ele, ele sai matando todo mundo. Se você der a casa para ele passar o dinheiro, ele pensa que é dele. E se você der o cartão para ele, tirar o dinheiro no banco, se dá doente, ele vai lá e tira mais, né? Ele faz a sacanagem com a pessoa. Então olha aí como é interessante a gente aprender com o Buda. Porque, gente, os fins no budismo não justificam os meios. Os fins não justificam os meios. Por que os fins não justificam os meios? Porque os fins vêm primeiro do que os meios, né? E os meios pelos quais a gente estamos vivendo são meios tumultuosos, né? É preciso a gente questionar, né, toda a falcatrua que tem no meio do poder, né? Gente que não nasceram para o poder, quando está no poder, quer pisar os outros. Ah, eu não concordo com fulano de tal, então vou tirar do ministério. Ah, eu não concordo com fulano de tal, vou tirar da liderança. Gente, isso é pobreza de espírito, pobreza de humanidade, beleza? Então a gente conclui com o ensinamento básico do Buda. Qual a saída para tudo isso, galera? O caminho do meio, beleza? Se equilibrar. O que é o caminho do meio? É o caminho do tal. Sabe o que é o tal? O tal é simplesmente aquele desenhozinho, um desenho que eu vou passar para vocês aqui agora, para vocês verem, né? Só para a gente concluir a nossa aula. O tal é o caminho do meio. Então, se a gente não tem o caminho do meio, infelizmente, a gente se torna... Você sabe o que é o tal? É aquele yin yang, né? O caminho do meio. O caminho da reflexão, né? O caminho da vida. O caminho da paz. E aí, Alvinho? Bora, Álvaro. Beleza? Bora, Alvinho. Como é que tá aí? Tá acompanhando aí? Então, é preciso a gente ter o caminho do meio. Buscar o caminho do meio. O caminho do equilíbrio. Porque se a gente não buscar o caminho do equilíbrio, a gente vamos todos os dias se matar e matar muita gente, tá? Já vivemos um país onde a tortura, onde o racismo, a discriminação racial, social, financeira, se alastra de maneira poderosa, né? Você sabe, Alvin, que você trabalha no IF, você vê bastante desigualdade ali, né? Como os alunos de escola pública, muitas das vezes, não toda a vida, é tratado por aqueles que já vieram de uma elite lá em cima, né? Muitas das vezes esse cara que está tratando mal é um cristão, né? Imagine quando essa pessoa chegar ao poder, né? Chegar a ser um senador, chegar a ser um presidente, chegar a ser um deputado, né? Dê o poder para ele, para tu ver. Então, às vezes a gente estamos fomentando a maldade, né? Então, para você ser um cara que tem grandes ideias para o futuro do planeta, aprenda 2 coisas que eu aprendi com o Buda.
o Siddhartha Gautama. Foi basilar do mesmo jeito que Jesus Cristo ensinou. Qual é? Desapegar dos bens materiais. Desapegar não é deixar de ter, não. Desapegar é você pegar normal, sem agarrar, né? Sem agarrar. Porque quando tu for para lá pro outro lado, cara, tu vai nu. Jó diz o quê? Nu vi o mundo, nu partirei. Você pode colocar o paletó, pode colocar a gravata. Meu amigo, você vai do jeito que você veio, né? Do jeito que você veio. Então, não adianta barganhar, né? Não adianta barganhar. Então, o homem nasce livre, né? E por toda parte encontra-se acorrentado. Por quê? Porque ele não tem a ideia do que é a vida. Ele é acorrentado aos bens materiais, né? Então não há nada no mundo fora do contexto. Tudo tem um contexto. O país está passando pelo que está passando porque o povo escolheu, a maioria escolheu. Por quê? O mundo sempre vai ser desse jeito. Não pense que a gente vai ter. Pode ser um religioso como for, não. Se ele não for humilde, vamos de mal a pior, certo? Então, a vida, ela é feita de duas coisas interessantes: amar e ser considerado. A vida do ser humano, da gente que veio da classe baixa, muitas das vezes ela é questionada se realmente tudo que temos é nosso mesmo, né? Não basta o imposto de renda que a gente é cobrado pelo leão. Eu acho que o funcionário, o professor, não era para ser cobrado imposto de renda, não. Porque a gente ganha tão pouco, né? Ganha tão pouquinho. Até para a gente tirar um carro, a gente é questionado se realmente a gente for julgar pelo bruto, a gente é ricaço. Mas o bruto fosse o líquido, era muito bom. Por isso que é melhor a gente viver a simplicidade. Seja simples como os pombos e prudente como a serpente, certo? Porque nem os animais vivem sem a providência divina, né? É interessante porque Deus mandou o Noé fazer a arca e ele deu prioridade para quem? Para os homens e para os animais? Para os animais. Hoje de tarde assisti um filme, né? A Volta do Todo-Poderoso. E achei interessante que o Deus ali pede para o homem fazer uma arca no tempo moderno, né? No tempo moderno. E muita gente entrou na arca. E os que não acreditavam assistiram o dilúvio pela telinha do computador, né? Então, é um ensinamento grande, porque se Noé fosse se apegar aos bens materiais, ele não cortava nenhuma árvore. Mas ele viu e entendeu a revelação divina, né? A vida será mais bem vivida quando menos sentido tiver. Por quê? A gente coloca tanto sentido nela como sentido material, né? Feliz aquele que superou o seu ego, diz o Buda. Haja como se houvesse ou fizesse a diferença. Beleza? Então faça a diferença, porque no capitalismo, infelizmente, o homem é a medida de todas as coisas, né? Mas a mente não tem gênero. A mente não tem gênero. Por isso que, seja homem ou mulher, estude, você vai chegar lá. Vai chegar muito mais do que eu, do que meus professores doutores, pós-doutores, beleza? Eu creio. Eu creio que no nosso futuro do nosso país, um dia haverá alguém na gestão mesmo que olhe para o pobre, certo? Muito mais do que o governo do Lula, da Dilma. Haverá um tempo, e eu creio, tá? Meus netos, seus netos verão o respeito à educação, o respeito ao meio ambiente, o respeito às comunidades indígenas, africanas, quilombolas, ciganas, judeias, as comunidades LGBT e outras comunidades também. Tem que ter respeito, cara. Não é preciso você desapegar de quem você é, não. Você pode ser quem você é. Agora, se você aprender a respeitar, você vai ser gente.
Vamos tratar as pessoas como animais, não, como aquele soldado ou aquele militar lá que pisou no pescoço do cara, do segurança, o segurança dizendo que estava sem fôlego e morrendo. E ele morreu mesmo. E aí houve protesto. E está tendo protesto, é para ter protesto mesmo, agora virtual, né? Por causa dessa mísera pandemia aí, né? Que eu tenho minhas opiniões, eu não vou dizer aqui para não dar problema, né? Eu tenho minhas opiniões sobre esse coronavírus, mas quem quiser conversar comigo, a gente conversa no privado sobre ele, que é quem está ao vivo aí pode dar muita polêmica e polêmica demais sem explicação, dá problema, né? Problema que nem sempre a matemática resolve, beleza? Então eu quero concluir dizendo o seguinte, que o caminho que o Buda criou foi o caminho da mortificação, da automortificação, da autopreservação, da busca pelo desapego do eu, né? E eu concluo, termino em linhas gerais perguntando uma frase: qual seria a verdade, né, para esse caminho da felicidade? Para o Buda, é a gente não buscar violência. Guarda a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ele será ferido. Não responda violência por violência, tá? Não seja ambicioso, deixe de ser ambicioso, tá? Ah, mas a ambição, eu vou crescer lá em cima. Você pode cair numa ambição perigosa. E aí, busque a autopreservação. Aproveite o isolamento para orar, para rezar, para ler bom livro, para fazer uma atividade que você achava que não podia fazer, pagava para fazer. Vai rebocar uma parede, vai fazer uma calçada, vai resolver aquele problema de matemática que tu não conseguiu resolver, vai ler aquele livro. Pronto, uma dica boa. Você termina a pandemia, começa outra e você não termina de ler Nietzsche, né? As literaturas do Nietzsche para quem gosta, tá? Ou a Bíblia mesmo total. Isso são formas de se autopreservar, de fugir dos desejos sensuais, porque a paz está dentro de nós e não fora de nós. Valeu? Obrigado pela atenção. Bom final de semana. Fique em casa. Vamos vencer essa mísera pandemia. Os céus passarão, mas a palavra de Deus não passará. Beleza? Então, que Deus abençoe para vocês que estão trabalhando. Eu estou aqui na minha biblioteca aqui, ó, certo? Na minha bibliotecazinha aqui. Estou aqui na minha biblioteca aqui, ó, certo? Minha televisãozinha aqui, tá aqui para vocês verem a posição mais legal. Meu computador, certo? E aí, obrigado pela atenção. Espero que tenha aprendido um pouco. Já um colega meu já está acostumado com essas lives, né? Ele disse, tem hoje? Tem, sim. Espero que ele também esteja assistindo lá no seu trabalho de vigilância. Que Deus abençoe a todos, tá certo? Em nome de Jesus. Deus é bom em todo o tempo.